Então, muitas pessoas podem se perguntar o porquê de tantos homens se identificarem com personagens de certos filmes, e isso de certa forma acabou criando até um tema entre essa galera. O tal do literalmente eu. Muitos dizem que essas tais pessoas se identificam com esses diversos personagens simplesmente porque elas são fodas, maneiras ou coisas do tipo, mas a real é que o buraco é bem mais embaixo. Tudo isso seria mais uma questão de sentimentos e de como elas se veem diante de um mundo que parece tão injusto. Odiar alguém é simplesmente muito fácil, mas tentar compreender seus problemas, aí que tá o desafio. Blade Runner, e não estou falando do antigo, mas sim o mais recente, Blade Runner 2049. Nesse filme, nosso protagonista é o KD6, ou melhor, Key. À primeira vista, vemos um humano comum em aparência, porém não demora muito para o filme cuspir na nossa cara que ele não é um humano, e sim uma réplica. Isso pode até nos levantar muitos questionamentos do que é um humano, já que Key pensa como um, mas voltando. Key é um homem com seu dever na sociedade já ditado por aqueles que dominam. Ele caça outros replicantes irregulares e acaba os eliminando, o que é bem cruel parando para pensar. Mas onde eu quero chegar com isso? Bom, Key é alguém sem nenhum propósito de vida a não ser aquele que foi dado por terceiros. E a virada de chave da sua jornada é justamente isso. Quando certos pensamentos chegaram em sua mente e a curiosidade foi mais forte, ele saiu de alguém reprimido para alguém que busca se entender mais. Porém, não é só isso. No enredo, é nos apresentado que existe uma pequena possibilidade de Key ser um humano, e não uma réplica que é tão oprimida. A sua solidão e toda aquela relação artificial caem por terra ao obter esse objetivo. A sua grande vontade de ser especial seria até incrível se não fosse trágica. Key teve toda a sua nova crença derrubada ao saber que não era especial. No fim de tudo, ele era de fato uma réplica que fazia parte de um grande jogo de xadrez. Ele era mais um, entre milhares. Pensou que fosse você? Oh, pensou. Pensou. Todos queríamos que fôssemos nós. Por isso que acreditamos. Taxi Driver. Sim, aquele filme conhecido por essa cena. Tá falando comigo? Tá falando comigo? Ou por essa frase. 12 horas de trabalho e ainda tô sem sono. Droga. Os dias seguem sem parar. Não terminam. Seu protagonista, Travis Bickle, é um ex-veterano da marinha que faz corrida de táxi no anoitecer de uma cidade devido à sua insônia, que provavelmente é causado devido ao seu passado como alguém que servia à marinha. A questão é, o que esse cara tem pra alguém se identificar? Simples, essa é apenas a visão superficial dele. Travis, como visto no filme, é alguém totalmente deslocado da sociedade e com pensamentos destrutivos constantes. Sua personalidade é um tanto quanto controversa, mas isso tem um motivo. Travis é alguém muito sozinho. E para complementar, ele também é um ser ausente de objetivos. Sem amigos, sem um amor, vivendo um dia após dias nos terrores da sua mente. Em certo momento da trama, Travis até tenta se incluir na sociedade e a forma que ele vê como fazer isso é encontrando um amor. Porém, tudo acaba dando errado, já que é de se esperar que, devido à sua personalidade, Travis não saberia de forma alguma como tratar uma mulher. E com essa frustração, vemos que ele acaba até se afogando num extremismo ideológico. Isso me leva até pensar o porquê de muitos jovens adotarem causas um tanto quanto duvidosas, com a vontade de pertencer a um grupo ou a algo. E para finalizar, temos esse filme que é um dos meus favoritos, Scarface. Nesse filme, somos espectadores de Tony Montana, um imigrante cubano com antecedentes criminais que foi deportado junto ao seu amigo para os Estados Unidos. Sendo franco, Tony não é nem um pouco uma flor que se cheira não. O maluco é completamente torto das ideias, mas ele tem aquilo que muitos almejam, a garra e a vontade de conquistar suas vontades. Tony é aquele cara que não mede esforços para alcançar suas coisas, e o seu desejo de querer mais e mais é o que o move. Entrando para a vida do crime, Tony se prova ser um cara apto para esse estilo de vida devido ao jeito que ele se porta. E não demora muito para ele ascender nessa vida e ficar muito rico. Com essa riqueza, ele acaba satisfazendo até um de seus desejos, que era ser o provedor da sua família, o que leva a essa famosa cena. O pai dele era dono daquela barbearia.
O salão é dele. Eu estou fazendo um cursinho aqui em Miami. E em mais 2 anos vou tirar minha licença de cosmética. E aí já vou estar ganhando dinheiro suficiente. Surpresa. Isso acabou. A partir de hoje. Por quê? A minha irmãzinha não precisa mais trabalhar no salão de beleza. E mamãe não tem mais que trabalhar na fábrica. Seu filho triunfou, mãe. Ele é um sucesso. E que logo em seguida acaba numa quebra, já que sua mãe, como a boa pessoa que é, nunca aceitaria um dinheiro vindo do crime. No filme acompanhamos desde o começo até a queda do Tony. E é bem perceptível que a sua queda se deu devido à sua ganância. Sabe aquela frase, a ganância que te move é a mesma que te mata? Então, nesse caso dele, acaba se encaixando muito bem, já que ele acaba de fato morrendo. E não só isso, claro, ele destrói a vida de todos aqueles que estavam ao seu redor. Tudo isso que ele tinha simplesmente ruiu, devido à mesma coisa que fez ele obter todos esses prestígios em dias passados. Eu poderia falar que em todos esses filmes, nos deparamos com 2 faces de uma moeda, porém, como são 3, eu vou me referir assim, às 3 faces de um triângulo. 3 faces que compartilham os problemas em comum que afligem muitos daqueles que identificam com literalmente eu. A falta de uma perspectiva de vida, a solidão e a ganância são alguns dos problemas de muitos outros que podem acabar levando alguém à ruína. Literalmente eu pode ser apenas uma frase engraçada ou algo que alguém esquisito diria, mas no fim de toda piada há aquela máscara que revela realmente como alguém se sente. Afinal, só Deus sabe como tá a mente do palhaço.